Tá quase na hora, 11h33, estava marcado para 11 horas da manhã, aquele voo que o bilionário britânico Richard Branson que iria embarcar, vai embarcar daqui a pouquinho, uma viagem a bordo do espaço. O lançamento era para ser às 10 da manhã, mas foi adiado por causa do tempo, então ficou marcado para 11h30, já está atrasado. Você tem imagens ao vivo, então, desse local no Novo México. Você vê aí as aeronaves que vão estar acopladas a esse foguete. Essas aeronaves vão partir até 15 quilômetros, depois esse foguete vai partir, caso bem sucedido, a gente espera que sim. Vai ser um marco de olho na operação comercial desse tipo de turismo, o turismo ao espaço. Essas imagens que nós falamos ao vivo do estado americano do Novo México, a missão Unity 22 da Virgin marca o 22º teste do voo da aeronave e a 4ª missão tripulada da empresa, além da atmosfera da Terra. Mas é a primeira a carregar um grupo completo de viajantes espaciais, tá? 2 pilotos e 4 pessoas da Virgin Galactic, com Branson entre elas. Os 3 outros especialistas da missão são Beth Moses, a instrutora-chefe de astronautas da empresa, o engenheiro líder de operações da Virgin, Colin Bennett, e a Sirisha Bandla, vice-presidente de operações de pesquisa e assuntos governamentais. E o avião espacial vai ser transportado por uma outra aeronave chamada de VMS Eve, batizada em homenagem à mãe de Branson, a uma altitude de 15 quilômetros. Então, a unidade vai ser liberada e impulsionada por foguetes em uma ascendência quase vertical ao extremo da atmosfera. No ápice do voo, cerca de 89 quilômetros acima do deserto do Novo México, a tripulação vai enfrentar a ausência de peso por alguns minutos, antes de começar a descida para a Terra. Se tudo andar de acordo com o plano, o voo deve durar 90 minutos e termina onde começou, em uma pista no estado do Novo México. A Virgin diz que o papel oficial de Branson é avaliar a experiência privada do astronauta. E as observações dele vão ser usadas para aprimorar a jornada de todos os futuros clientes astronautas. Caso a missão corra bem, e a gente, claro, espera que sim, né? Como a Lu disse aqui, a Virgin tem planos para mais 2 voos de teste do avião espacial nos próximos meses, antes de iniciar a operação comercial regular no ano que vem. O turismo a bordo do espaço não custa pouco não, viu? Mas tem demanda, a gente vê ali o avião se mexendo nesse exato momento, o avião que vai transportar o foguete por dentro dele, então ele chega a uma determinada altura e esse foguete se despreende, tá aí então a novidade e até o risco dessa operação, mas que, claro, foi muito bem calculada, pensada e planejada e a gente espera, claro, que dê certo, né? Imagina, então, um voo comercial para o espaço. E olha, centenas de pessoas já fizeram reservas desse voo comercial com preço em torno baratinho, viu, Lu? $250 mil por passagem. Vamos lá, então? Vamos acompanhar, então, a gente está acompanhando nesse momento, então, agora, essas 2 aeronaves, Eve, que a gente acabou de falar, batizada em nome, uma homenagem à mãe do Richard Branson, que é quem bancou esses estudos por 20 anos, inclusive. Ele é um bilionário considerado, inclusive, um bilionário excêntrico. E ali, ao meio, a gente tem, então, esse foguete. Então, esses 2 aviões vão levar esse foguete até 15 quilômetros de altura e depois o foguete vai continuar em linha reta até 86 quilômetros de altura, se não me engano. A NASA considera o espaço sideral a partir de 80 quilômetros de altura. Então, eles vão, aliás, a 89 quilômetros de altura, o Branson. Então, eles passam 9 quilômetros do espaço sideral. Lá, eles ficam algum tempo, voltam planeando, mas a gente vai conversar agora, acompanhar ao vivo esse que é um momento histórico. A gente vai conversar com quem entende disso, que vai nos ajudar a ver, a acompanhar essa situação, esse momento e explicar. Estou
como que vai funcionar tudo isso? Vamos conversar então com um astrônomo do Centro Universitário FEI, mestre em astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Cássio Barbosa. Cássio, você viu que eu estou aqui numa tentativa de explicar o que eu já sei, porque já acompanhei vários foguetes partindo, especialmente do Elon Musk, né, da SpaceX. O que diferencia esse foguete agora? Bom dia pessoal, Lu, Marcela. Eu estava mandando bem, você já foi mandando bem já na explicação, não tem muita coisa a acrescentar. Mas o que difere dos lançamentos do Elon Musk é que nós estamos falando aqui agora, né, de um nicho que é o turismo espacial. O Elon Musk deve investir também, ele não vai ficar atrás, mas atualmente ele trabalha com a SpaceX no ramo comercial, mas no ramo de órbita baixa, alugar ou ser contratado pela NASA ou outras empresas particulares para colocar satélites em órbita. Isso exige uma logística diferente, a órbita é maior, tem que alcançar 600 quilômetros, e o nicho do turismo espacial não vai chegar tão alto, né? Tem aí a barreira, quase que uma barreira psicológica, não tem muita diferença. A NASA considera, como você bem mencionou, em torno de 80, 90 quilômetros de altura, o limite da atmosfera, mas existe uma convenção internacional, uma convenção que eu digo de uso, né? Uma lei de uso que esse limite seria 100 quilômetros de altitude. Então, vai passar esse limite da atmosfera para os padrões da NASA, mas não para os padrões internacionais. Ou seja, muito mais baixo do que essa operação da SpaceX e do Elon Musk. Mas, de qualquer maneira, é a brincadeira, né? Qual a brincadeira? Ir bem alto e experimentar durante alguns minutos essa sensação de gravidade zero, de peso zero, né? E ficar flutuando como um astronauta. Ô Cássio, a gente está acompanhando, conversando com você e acompanhando aqui ao vivo as imagens. Acabou de sair do nosso foco aqui as imagens, mas é a transmissão deles lá da Virgin, da própria Virgin. Agora sim, o foguete, o avião parte nesse momento, então, o avião que vai até 15 quilômetros, essas duas aeronaves, eu te peço até se você estiver falando alguma besteira que você me ajude nessa narração, essas duas aeronaves que estão ali acoplados, onde está acoplado o foguete, ali no meio, e esse foguete, eles vão até 15 quilômetros de altitude e esse foguete vai partir, então, daí adiante em linha reta, não é isso, Cássio? Exatamente. Essa estrutura de lateral é uma estrutura de apoio que é como se fosse um primeiro estágio, né? Coloca aí essa nave, né, a própria Unity 22, a uma altitude de 15 quilômetros e aí esgota o combustível, ou pelo menos grande parte, e a partir daí se desprende o aeroplano e parte quase em linha vertical para atingir sua altitude máxima. Depois que atinge esse ápice, né, nessa altura, aí já cruzando o limite da atmosfera, ele vai retornar planando, né, controlado de maneira mais suave. É um voo que, como você tinha mencionado, deve durar aí 1h30, um pouco mais, um pouco menos. As outras iniciativas são mais rápidas do que essa, porque tem uma outra metodologia. Ô Cássio, o que existe de inovador e de risco nessa tecnologia? Essa em específica tem mais riscos do que a concorrência lá da Blue Origin, que deve fazer um voo aí no dia 20 de julho, porque tem mais estágios, então tem mais chances, né, de algum problema acontecer. Você dá mais margem ao azar, colocando aí em termos mais simples. Houve já um acidente sério em que faleceu o copiloto num dos testes, porque na hora que desprendeu a aeronave, o estresse, né, mecânico, ou seja, a pressão do ar quando precisou disparar o foguete foi tão grande que ele acabou rachando ao meio e foi realmente um atraso muito grande até descobrirem o que aconteceu. Uhum. Com isso, ele tem um risco muito maior. A inovação é esse sistema de primeiro estágio que eu chamei aqui, né, que é essa estrutura lateral onde ficam os foguetes, porque normalmente o primeiro estágio é o primeiro andar de um foguete. Então ele sobe, depois que ele chega na altitude máxima, se desprende a parte de baixo. Nesse caso,
vai se desprender, na verdade, o módulo onde estão os tripulantes. Aí ele cai, uma queda livre, já dá para experimentar uma sensação aí de gravidade zero nesses poucos segundos, e depois parte para cima verticalmente com uma aceleração bem grande. Cássio, inclusive a gente tem imagens ao vivo do avião foguete nesse momento aí no céu, voando. Tem até uma contagem regressiva ali, você viu, Marcelo? Isso. Provavelmente essa contagem regressiva é para o desprendimento do foguete, né, Cássio? Exatamente, quando começa aí a segunda parte do voo. Agora, Cássio, você citou esse acidente que aconteceu em 2014, né? Caiu durante esse voo teste de 2014, matando um piloto e ferindo gravemente outro. O que mudou em relação à tecnologia de lá para cá e por quê? É até curioso a gente entender e explicar um pouquinho melhor. Um avião-foguete, por que a necessidade disso, né? O que um impulsiona para o outro conseguir alcançar a atmosfera? Como que funciona isso? O que mudou de lá para cá desse acidente foi da investigação que foi feita não só pela própria empresa, né, mas pelas agências aí de voo dos Estados Unidos, é que o material que eles utilizaram, ele não resistiu a esse estresse, né, essa demanda maior de flexão, ou seja, ele parece que envergou além da conta, né, colocando também em termos bem simples, e acabou rachando justamente o tanque de combustível, se não me engano. E aí eles viram que não poderiam usar esse material muito flexível, que era mais leve, e fizeram as readequações. Agora, essa metodologia de lançamento em alguns estágios já é conhecida desde antes dos voos espaciais por um matemático russo que preconizou que depois que se consegue escapar muito da atmosfera, né, que é onde tem muita resistência, toda essa fase inicial, esse estágio inicial é peso morto, esgota o combustível e não tem por que carregar. Então, despreza, né? Joga. A gente viu outro dia aí que tinha um problema com um desses estágios da China, né? Que acabou caindo em alto mar, mas isso é fato corriqueiro, né? Depois que acabou o combustível, que jogou aí numa altitude bem grande, já pode desprezar e entra em ação o segundo estágio com outros motores, carregando uma carga muito mais leve. Aqui o que acontece é que vai ser feito tudo isso com uma cápsula que na verdade é um próprio aeroplano. Por quê? Porque depois que ele atingir essa altitude máxima, ele vai descer, encontra a atmosfera mais uma vez e aí ele vira um avião. Não, um planador, né? Tem uma capacidade aí de propulsão, mas no fundo ele acaba sendo um aeroplano, um pequeno jatinho que vai pousar. E aí, né, de maneira mais controlada, de maneira que se possa manobrar. Em geral, as cápsulas descem de paraquedas e só dá para ficar olhando o chão chegando, né? A gente está conversando com você, acompanhando imagens que eles mandam, a própria Virgin Group, entre ao vivo, alternando entre ao vivo e imagens recuperadas que eles estão mandando para a gente vai acompanhando esse momento histórico e conversando. Nós falamos aqui agora do Elon Musk, ainda há pouco, da SpaceX. Você trouxe a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, o dono da Amazon, que vai também agora para o espaço no dia 20, né? No próximo dia 20, vai inclusive levar uma mulher que foi rejeitada pela NASA e, né, vai fazer um movimento também social, histórico e político histórico. Eu te pergunto, esses nomes, Richard Branson, Elon Musk, Jeff Bezos, essas pessoas, esses multimilionários, esses bilionários que entraram na corrida espacial, diferenciam totalmente o que a gente conhece da antiga corrida espacial coordenada por países? Sim, sim, sim. Nós temos a corrida espacial assim em etapas, né, que começou tudo com a Guerra Fria, aquela questão geopolítica de dominância entre Estados Unidos e União Soviética, que culminou com o pouso, né, das missões Apollo na Lua. Mas tudo isso era soberania, né, mostrar quem tem foguete para atingir o outro caso fosse necessário. Depois entrou numa era comercial dessas dos satélites, né, empresas comprando foguetes, lançamentos. Então você tem a Agência Espacial Europeia, a própria NASA, depois veículos particulares do Japão, da Índia, como nós fizemos aí lançamento outro dia do nosso foguete, né? A China entrando também, do nosso satélite, perdão, Amazônia 1. E agora, isso bancado por agências espaciais, agências do governo, bilhões e bilhões de dólares em investimentos.
Agora temos esses bilionários, né, que estão investindo também com empresas particulares no ramo, por enquanto, do turismo. O Elon Musk fez o contrário, ele entrou no ramo do comercial para fazer lançadores recuperáveis, né, eles são reutilizáveis, para fechar uma lacuna, né, que tinha ficado com a aposentadoria dos ônibus espaciais pela NASA. Eles são eram veículos muito antigos, obsoletos e inseguros, mas eram recuperáveis. E o Elon Musk fez a empresa dele, fundou com essa premissa, fazer foguetes que ele pudesse reutilizar, mas visando sempre, né, a colocação de carga em órbita ou mesmo a estação espacial. Agora é um outro ramo da exploração comercial, é o ramo do turismo espacial. Poucos aí vão poder pagar os $250 mil, né? A Mega Sena está acumulada em 65, pode ser uma saída para a gente tentar embarcar nos próximos voos, mas é por aí, $250 mil, R$1,5 milhão de reais. E eu espero, como eu tinha falado anteriormente com os colegas, que seja um paralelo com a aviação comercial, né? No começo da aviação, dos voos internacionais, era muito pouco, né, da população que conseguia bancar uma passagem para viajar de avião. Depois de 50 anos, isso já está mais fácil, né? Já é mais acessível. E eu espero que daqui uns 30, 35 anos isso aconteça com esses voos espaciais também. Imagina só, a gente viajando, olha, agora eu vou viajar para o espaço num preço acessível, com a minha família, enfim, interessante a gente imaginar. E o começo, né, dessa imaginação, desse sonho, por que não? A gente acabou de ver, então, ao vivo, esse avião-foguete decolando, então, dos Estados Unidos, do estado de Novo México. Novo México, então a gente viu as imagens e ele sobe até o espaço, me corrija se eu estiver errado, depois já desce aqui. Se essa operação toda der certo, a partir já do ano que vem, poderemos ter voos comerciais para o espaço. Caio Barbosa, astrônomo do Centro Universitário FEM e mestre em astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, muito obrigada pelos esclarecimentos, um ótimo dia. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês também.